Olá, eu vou resolver essa questão. Uma circunferência tem centro O e raio R. Duas retas distintas passam por um ponto P e são tangentes à circunferência nos pontos A e B. Se o triângulo PAB é equilátero, então PO vale. Vou desenhar aqui a circunferência. Circunferência de centro O. Aí tem um ponto. Ponto P. Aí tem a tangente às duas circunferências que passa pelo ponto P, uma pelo ponto a reta passa pelo ponto A e pelo ponto P. E pelo ponto P e pelo ponto B. Aqui está as duas tangentes. A tangente ela só toca em apenas um ponto na circunferência. Aí ela passa aqui direto, não toca mais em nenhum ponto. Aí o problema, ele quer a medida do segmento PO, que é o segmento que vai do ponto P até o centro da circunferência. Essa medida que eu estou destacando de vermelho. Traçando a corda AB, aí eu tenho o triângulo PAB. Conforme a questão, esse triângulo é equilátero. Eu vou aqui traçar o segmento que vai do centro até o ponto A. Esse segmento é a medida do raio R. Mesmo aqui para o segmento OB, também é a medida do raio, é o raio da circunferência. O raio com a tangente é perpendicular, ou seja, vai formar ângulos de 90 graus. O raio com a tangente. Aí aqui vai ser 90 graus. O mesmo aqui, também é 90 graus. Como o triângulo PAB ele é equilátero, então os ângulos internos todos têm a medida de 60 graus. Aí aqui vai ter 60 graus. Como o ângulo formado pelo raio e a tangente é de 90, então se aqui já é 60, esse outro pedaço aqui vai ser 30 graus. O ângulo formado pelo raio e pela corda. Tem esse outro ponto aqui que eu estou circulando. O ponto que a corda intercepta com o raio. Também é perpendicular. Aí forma ângulos aqui de 90 graus. Eu vou chamar esse ponto de encontro da corda com o raio de ponto E. Esse ponto aqui é o ponto E que eu estou circulando. Para resolver a questão, eu tenho que calcular a medida PO. A medida PO, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou fazer por parte. Eu vou calcular a medida OE e depois a medida EP. Aí eu somo e acho PO. Aí tem esse triângulo aqui. O triângulo AOE. Vou escrever aqui pelo triângulo AOE.
Esse triângulo é triângulo retângulo. Eu vou usar uma razão trigonométrica, então. Eu vou usar o seno. O seno de 30. O seno de um ângulo, ele é igual ao cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto a esse ângulo é a medida OE. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, que é o lado de medida R, o segmento OA. Como tem medida R, eu já vou colocar aqui medida R. O seno de 30 é meio. Aí eu tenho essa regra de 3 aqui. É só fazer o seguinte procedimento. OE vai ser igual. Aí eu vou multiplicar o R por 1. R vezes 1. Vou fazer o produto dos extremos. Aí vai ficar R sobre 2, porque tinha o 2 aqui, dividindo. Aí eu já encontrei a medida do OE. Vou fazer o mesmo aqui por segmento EP. Vou usar uma razão trigonométrica, mas para isso eu tenho que encontrar aqui a medida. Eu vou encontrar a medida AE. Por esse mesmo triângulo AOE, eu vou usar aqui agora o cosseno. Cosseno de 30 para encontrar a medida do segmento AE. O cosseno de 30 é igual, o cateto adjacente a 30 é o AE. O AE é o cateto adjacente, quer dizer que é o cateto que está próximo, que faz fronteira com o ângulo de 30 graus, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é R. A hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Essa é a diferença da hipotenusa para os catetos. Agora, é só desenvolver os cálculos. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tem uma nova regra de 3. Eu vou multiplicar o R por raiz de 3, fazer também o produto dos extremos. Aí vai ficar raiz de 3 vezes R, dividido por 2. Agora que eu encontrei a medida do AE, vou usar o triângulo APE. Esse triângulo aqui que eu vou circular agora. Ele também é um triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, então eu vou usar a razão trigonométrica também. Dessa vez, eu vou usar a tangente. Tangente de 30, ou melhor, de 60. O ângulo de referência agora vai ser esse 60 aqui, ó. Tem o 60. Aí a tangente é igual cateto oposto a 60. Cateto oposto é a medida EP, medida que eu estou procurando agora. É a medida que falta para somar com o OE. Dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente a 60 graus é o cateto que está próximo aqui de 60 graus, fazendo fronteira
com um ângulo de 60 graus, que é o AE. A medida AE já está aqui, ó. Já havia sido calculado, que é raiz de 3 vezes R dividido por 2. Tangente de 60 é raiz de 3. É igual a EP sobre raiz de 3 vezes o R dividido por 2. E o EP vai ser igual. Vou multiplicar. Cruzado aqui. O raiz de 3 por raiz de 3 vezes o R sobre 2. Aí aqui, para fazer esse cálculo, o raiz de 3 vezes o raiz de 3 vai ser raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, toda raiz quadrada ao quadrado vai ser o valor do radicando. Vai ser 3. Aí sobrou o R e ainda tem esse 2 aqui embaixo. Aí está o valor do EP. É 3R sobre 2. Agora eu vou calcular o PO. O OE está aqui. R sobre 2. Mais o EP, que é 3R sobre 2. Denominadores são iguais, eu vou manter os denominadores. R mais 3R, 4R. 4R dividido por 2, 2R. Analisando as alternativas, tem a letra C.